Bom, o tema da live de hoje vai ser sobre como conseguir a isenção do imposto de renda sem ter a doença no momento do pedido. A gente faz alguns temas aqui para de fato chamar a atenção, né? Mas a gente vai ver que ao longo da nossa live nós vamos tocar nesse assunto. Então, boa tarde, Flávio. Seja bem-vindo aí. Boa tarde, Fernanda. Bom, separando os tópicos aqui da nossa live, né? Nós vamos falar da súmula 627 do STJ, né, Arthur? Sobre doenças curadas ou sem sintomas, que mesmo assim é possível pedir essa isenção. Então, eu vou só pedir licença aqui, ler a súmula para a gente começar aqui também, tecendo alguns comentários sobre ela, tá? Então, a súmula 627 do STJ, e a súmula ela é um entendimento pacificado, digamos assim, né? Os tribunais inferiores, os juízes inferiores, eles tendem a seguir essa súmula porque sabem que se houver algum recurso e chegar nesse tribunal superior, vai ser julgada daquela maneira. Então, a súmula ela acaba, digamos assim, modulando as decisões dos tribunais inferiores. E é o que a gente vê aqui na nossa prática, que as decisões são orientadas nesse sentido mesmo dessa súmula, né? Isso é praticado hoje, não é só está na lei, mas não é praticado, né? Isso está previsto em súmula e isso é o que é praticado aqui nos tribunais, tá? Então, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe sendo exigido a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. Então, o contribuinte faz jus à concessão ou manutenção. Concessão é conseguir o benefício, manutenção é manter. Então, para aquela pessoa que já conseguiu a isenção, né? Então, é uma preocupação também. Me curei. Posso manter essa isenção? Pode. A súmula prevê esse direito. Então, passando um pouco a bola para ti, Arthur, para não ser só eu falando aqui também, se quiser falar um pouco sobre a súmula aqui, essa parte inicial para o pessoal que for chegando já ir sabendo. Então, Cris, Noelma, Carolina, Raquel, o tema da live está aqui fixado no nosso perfil, como conseguir a isenção do imposto de renda, né? Apesar da doença curada ou sem sintomas. E ao longo aqui da nossa conversa, sejam todos bem-vindos, nós vamos aqui tirando as dúvidas de vocês. Então, podem comentando aqui alguma coisa, se quiserem saber alguma dúvida, né, que a gente pode aqui ao vivo já tirar alguma dúvida específica. Então, Arthur, apresentado aqui a nossa live e apresentado também a tua pessoa, vamos iniciar. Perfeito. Cássio, eu acho que com relação a essa súmula é importante a gente contextualizar um pouco sobre o benefício em si. Então, é um benefício que está previsto na Lei 7.713 de 88. Ele já tem longa data aí de vigência dentro da legislação brasileira. E ele é um benefício que visa permitir, né, garantir que quem teve um diagnóstico de uma das doenças previstas na lei, que foi o melhor que o legislador conseguiu fazer à época, né, trazer um rol trazendo algumas doenças. A gente sabe que ele não aborda todas, né, como poderia ser um pouco mais extensivo, poderia também permitir que a gente, através da interpretação e da analogia, trouxesse também outros diagnósticos que também necessitariam ter uma espécie de isenção ou de benefício para poder desonerar essas pessoas, mas o benefício ele tem como objetivo permitir, né, trazer mais dignidade para quem necessita fazer um tratamento de uma doença que se entende que ela tem uma necessidade de longo prazo de acompanhamento, de bateria de exames, etc. Então, o que aconteceu com relação a essa súmula? O que foram os casos que levaram ao STJ a decidir, né, que quem teve uma doença mesmo curada segue tendo esse direito? Um dos casos mais paradigmáticos, a gente vai abordar alguma das situações aqui, é o do marca-passo. Então, uma pessoa que tem uma cardiopatia grave realiza uma implantação de marca-passo e acaba posteriormente minimizando muito, reduzindo muito a gravidade dessa doença e sai do critério de grave, né? Essa pessoa não poderia perder o direito a seguir fazendo tratamento. Senão a gente acabaria entrando num paradoxo que é, para eu ter o direito, eu não posso realizar o tratamento. E o direito ele existe exatamente para fazer o tratamento. Então, mais ou menos foi esse o contexto, né? Foi esse, tendo em vista isso, que o STJ decidiu que, olha, esse benefício ele existe para que a pessoa faça o tratamento. Vincular um tratamento bem sucedido, né, a cessação do benefício seria ilógico. Então, acho que é importante
gente colocar essa questão e realmente, por mais que pareça um pouco surpreendente, às vezes casos de pessoas que têm essa doença há muito tempo, de fato é como nós estamos dizendo, tem direito, é garantido por lei e chancelado, né, pelos entendimentos do STJ que culminaram nessa súmula. Perfeito, perfeito. Até um ponto importante, né, Arthur, quando a gente vai interpretar uma legislação, é verificar qual foi a finalidade do legislador, né? Então, ao criar a legislação, qual foi o intuito daquilo, né? Então, esse direito, ele tem justamente essa ideia que o Arthur colocou aqui, que é permitir que essa pessoa que teve esse diagnóstico busque o tratamento, consiga uma cura e depois, eventualmente, esse diagnóstico que está previsto na lei, muitas vezes, a maioria deles, aliás, ela exige um acompanhamento periódico. Então, é para justamente reverter num bom plano de saúde, em consultas com bons especialistas, para que isso possa aí, né, tá ocasionando um conforto maior. Ou, pelo menos, né, uma espécie de ressarcimento daquele gasto que aquela pessoa teve com o tratamento. Né? Então, uma espécie de compensação, digamos assim. Né? Até é importante a gente colocar isso, porque quando a gente atende clientes aqui no escritório, a gente verifica muito até uma espécie de constrangimento. Eu tive a doença, mas estou curado. Quase como um receio do que o vizinho vai pensar, né, ao conseguir a isenção. Então, a finalidade é justamente essa, é para casos como dessas pessoas que estão tratando, que estão curadas, conseguirem esse benefício. E tu mesmo muito bem colocaste, Arthur, a questão de que existem doenças muito graves que mesmo assim não estão previstas na lei e não teriam direito. E aí existe aquele paradoxo também de, poxa, eu tenho uma doença grave e aquela pessoa que tem o diagnóstico foi curada tem direito e eu não. Né? Então, não foi muito bem verificado a gravidade dos sintomas ou a gravidade da doença. Foi selecionado por critérios específicos no momento de elaboração da legislação, e aí são critérios do legislador, selecionaram aqueles diagnósticos, somente aqueles geram direito à isenção, e a partir dali, estando curado, presente ou não, é possível pedir essa isenção. Né? Então, se tu me permitir fazer complementar o teu comentário, mas a gente verifica também no nosso dia a dia que muitas vezes até o próprio médico que faz o tratamento dessa pessoa diz, olha, tu tá curado, tu botou marca-passo, não posso mais dizer que tu tem uma cardiopatia grave, ou esse teu câncer já passou o prazo da recidiva, não tem como eu dizer que tá com câncer presente. E isso acontece até porque a legislação médica, quando ele trata dessa questão do diagnóstico, de como é que está a gravidade, ele leva em consideração, né, o tratamento e o que remanesceu após o tratamento. Então, para a legislação médica, o tratamento é correto. E não só para a legislação médica, não só para toda essa doutrina médica, mas também em outros casos de benefícios previdenciários, especialmente, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, em que é exigida a permanência da doença. A isenção do imposto de renda realmente ela foge à regra e é importante na hora de buscar esse benefício ter isso em mente e buscar de fato uma assessoria especializada que saiba como demonstrar isso. Porque por mais que esse entendimento seja simulado, vinculante e o juiz tenha que seguir, é um perito que acaba analisando de maneira errônea, às vezes por uma documentação que é mal apresentada, às vezes por um requisito mal elaborado, e quando esse perito decide dessa forma, de acordo com o que ele compreende, o que a legislação médica compreende, e o advogado, ou enfim, quem está fazendo essa representação não consegue, de alguma maneira, demonstrar que está tendo uma divergência de entendimentos com relação ao que está simulado no STJ, a gente pode perpetuar uma injustiça. Tá? Então, é bem importante realmente ter um cuidado especial com relação a isso. Perfeito, perfeito. Até eu ia pontuar uma outra questão aqui, que a gente vai conversando e vai lembrando dos tópicos, né? Mas antes, só falar que ler o comentário da Carolina Muniz, 86. Boa noite. Isso serve para câncer também? Tenho metástase. Sim, Carolina, o câncer, né? Qualquer tipo de câncer, inclusive nós vamos falar agora na live sobre isso, gera direito a essa isenção, tá? Independente dele estar curado, ele estar presente, a senhora estar em tratamento, é possível conseguir essa isenção com base no câncer e é só atentarmos aos outros requisitos, que é a fonte de renda. Se a senhora for aposentada, pensionista, titular de previdência, né, as fontes de rendas que são passíveis de isentar, com o seu diagnóstico é possível sim, tá? Pedir esse benefício. Bem-vinda, Clélia, bem-vinda, Luciano,
Bem-vinda, Ana, bem-vindo, Igor, Jefferson. Algum comentário adicional com a questão da pergunta da Carolina, Arthur? Acho que não, Cássio. Tá, Realmente, ela está dentro dos rendimentos que estão ali previdência, aposentadoria, e ela teve um diagnóstico de câncer, mesmo curado, né? uhum, Ela tem direito sim ao benefício. perfeito. O tópico aqui que eu estava tomando nota é a questão de que até uma curiosidade, né? Esse benefício, para quem conhece essa isenção, muita gente não conhece, infelizmente, né? Mas para quem conhece, ele é trazido, né, para o público como uma isenção de imposto de renda por doença grave. Mas se nós fôssemos mais preciosistas aqui nas palavras, nos termos, o correto seria isenção de imposto de renda por determinadas doenças. Porque a legislação cita uma série de doenças, 17 diagnósticos, e somente aqueles geram direito. Então, não são doenças graves em aberto, são diagnósticos específicos que estão na lei. Então, isso é um detalhe que eu acho curioso, né, a gente também colocar para o nosso público aqui, que somente aquelas doenças, e não é uma isenção por doença grave, mas o meu caso é grave, a gente ouve muito isso, né? O meu caso é grave, a isenção, eu tenho que ter direito à isenção. Infelizmente, nem o juiz, se quisesse, teria margem, né, para decidir de maneira diferente com o que está na legislação. É um caso aí de direito tributário e ele segue esse princípio, né? Bom, avançando aqui, Arthur, a gente separou o primeiro tópico, né? São três grandes diagnósticos que a gente quer comentar, que são os casos que a gente mais vê aqui. O primeiro, que talvez seja até o mais amplo aqui para comentar, seria a cardiopatia grave, né? Mas eu acho que já que a Carolina perguntou sobre o câncer, a gente pode falar dele antes, né? Então, sobre o câncer curado, né? A pessoa que teve o câncer e hoje está curado, ela consegue essa isenção? Carolina, sua aposentadoria saiu ontem. É possível já pedir essa isenção antes mesmo de sofrer algum desconto. Então, ao invés de esperar que isso ocorra, né, que venha a ter os descontos de imposto de renda, a senhora já pode antecipar, né, e buscar essa isenção, tá? Então, se tiver interesse, a gente também fica à disposição aqui no nosso perfil. A senhora consegue estar consultando lá os nossos canais de comunicação. Nós temos o nosso número na bio, todos os nossos posts também possuem o nosso número. A senhora pode nos chamar, vai ser um prazer lhe auxiliar, tá? Sobre o câncer curado, então, Arthur. Gravidade do câncer importa? Ter a doença no momento importa? Eu tive o câncer há 30 anos. Consigo mesmo assim? Como funciona nesse sentido, nesse aspecto? Então, Cássio, acho que apesar da gente estar falando da questão da doença curada, no caso do câncer em específico, é sempre importante ressaltar a questão da gravidade, porque mesmo a gente frisando sempre, muitas vezes quem teve um câncer menos invasivo acaba menosprezando ali ou de alguma maneira ignorando que também pode estar abarcado pelo benefício. Então, é comum casos de carcinoma basocelular ou câncer de pele, de alguns outros tipos também, que muitas vezes acabam sendo um câncer mais brando, né, que pode sim ter uma evolução e se tornar algo mais grave, mas como esse diagnóstico às vezes acaba sendo feito de maneira precoce, né, cedo, a remoção ali do tumor acaba resultando praticamente na cura, né? A gente sabe que tem a Uhum. necessidade de manter uma margem, de fazer um acompanhamento depois ali durante um prazo, mas às vezes a pessoa muitas vezes não sofre as consequências que outros cânceres podem estar desencadeando. Então, até o próprio tratamento de quimioterapia, radioterapia, que são tratamentos aí que geram uma série de dificuldades para a pessoa, né? Um tratamento de um câncer como esse que eu mencionei de pele, ele é bem mais brando, né? Só a remoção, mas mesmo assim é importante frisar, se a pessoa tem direito, a gente não avalia a gravidade nesse caso, e mesmo que esse câncer seja antigo, a gente tem casos no escritório de mais de 20 anos, é possível sim isentar, e não só isso, tá? O que eu acho que também vale a pena a gente mencionar, é possível também buscar essa documentação, tá? Seja na clínica, no hospital, junto ao médico que fez esse tratamento, o escritório faz realmente um trabalho bem árduo de ir atrás disso, e a gente às vezes tem sucesso em casos que, olha, por mais que o cliente já tenha tentado algumas vezes, a gente já tem uma certa expertise, já tem alguns contatos que fazem com que a gente consiga recuperar documentos aí, Parecem biógrafos, perdidos, né? isso, quase considerados perdidos Uhum. já, né? Muitas vezes a pessoa chega para nós e fala, olha, doutor, eu tive, mas acho que é impossível recuperar.
A gente fala, calma, Perfeito. vamos analisar com calma, vamos tentar buscar, e às vezes a gente tem sido feliz em ter sucesso. Não, até uma informação que é importante também a gente passar aqui. Existe uma resolução, né, do Conselho Federal de Medicina que diz que as instituições médicas elas precisam, né, custodiar, digamos assim, guardar esses documentos por no mínimo 20 anos. Então, se o seu diagnóstico está dentro de um período de 20 anos, mesmo que você não tenha os exames em mãos, é possível aí com certa tranquilidade buscar essas segundas vias, né? Como o Arthur colocou, a gente faz um trabalho aqui bem especial nesse sentido e a gente busca toda a documentação para a gente não se preocupa com nada. E a gente tem casos aqui de clientes com mais de 20 anos tendo diagnóstico e que a gente dá um jeito de, né, de outras formas comprovar aquele diagnóstico, né? Então, a gente não nos damos por vencido, né? Vamos atrás até o fim de tentar comprovar e fazer valer aquele direito que já deveria estar sendo usufruído pela pessoa, né? E por uma questão de não ter sido informado e etc., isso acabou se perdendo no tempo. Então, perfeito. Todo tipo de câncer, independente da gravidade, independente da data do diagnóstico, é possível conseguir essa isenção. O único empecilho, a única dificuldade extra pode ser a questão documental. E aí a gente consegue resolver isso buscando esses documentos, por isso que é importante ter um especialista ajudando, né, que vai conhecer aí os atalhos nessa questão, né? Como pedir o documento, que documento tem que ser juntado. A gente vai, volta e meia, pedimos prontuários médicos aqui de clientes e vem prontuários de 500 páginas. Se nós juntarmos isso num processo, a chance de um juiz ler isso, muitas vezes até existe a chance de, inclusive, o cliente perder o processo porque é documentação desnecessária, documentação acima do comum e passa despercebido o que de fato importa, né? Então a gente faz não só um trabalho de buscar, mas também de filtrar a documentação, né? Para de fato juntar no processo o que tem que ser juntado, né? Para não correr riscos aí de passar batido uma documentação sem análise do juiz e aí uma sentença improcedente por uma questão de pecar pelo excesso, né? Até tu, Arthur, que fala bastante para os nossos clientes aqui, né? Nem sempre mais é melhor, melhor é melhor, né? Então não é mais ou menos, o melhor é o melhor. Então vamos buscar o melhor para o cliente, né? Falamos aqui do prazo de 20 anos, que é uma informação que eu acho que é interessante a gente passar também. Então, todo tipo de câncer de pele. Tive câncer, não passei nem por tratamento. Se for um tumor maligno, uma neoplasia maligna, é possível pedir essa isenção, é o que está previsto na legislação, né, Arthur? Bom, Perfeito. indo para um outro tópico aqui, acho que vamos deixar o cardiopatia então para o meio agora, né, falar um pouquinho mais. Cardiopatia grave, que é o que está previsto na legislação e que gera direito a essa isenção, né? Então, o termo colocado pelo legislador foi cardiopatia grave. Só que ele não disse o que é grave, né? Então, a gente tem que buscar isso, nos ampararmos através de decisões judiciais, né, entendimentos da medicina e etc. Então, o que é grave, Arthur? Né? Uma pessoa que colocou marca-passo, realizou um procedimento de ponte de safena, isso é grave? Não é? Infartei, é grave? E tratei a doença, fiz esse procedimento cirúrgico, hoje estou melhor, não tenho mais aquela preocupação tão grande. Mesmo assim, eu consigo a doença agora que eu controlei o sintoma? Então, Cássio, a gente nota que a cardiopatia grave é um dos diagnósticos de fato mais complicados da gente comprovar. Às vezes, alguns clientes que têm o que para nós é uma cardiopatia grave, evidentemente, a gente acaba tendo uma certa dificuldade com o perito. Por quê? Porque é muito difícil conseguir incutir no perito, conseguir explicar para ele que ele não pode avaliar como a pessoa está hoje. Então, o cliente teve um infarto, colocou stent, existiu uma estenose ali de um grau severo, e hoje a pessoa está bem, faz acompanhamento, toma medicação, mas isso não afeta mais o cotidiano dela. O que traz, né, nos manuais de perícia, o que consta lá como os critérios que devem ser avaliados para uma cardiopatia grave? Consta que deve existir, né, um prejuízo nessas atividades, né, um cansaço demasiado, falta de ar. Então, quando a pessoa realizou esses procedimentos e hoje ela se encontra bem, a gente acaba tendo essa dificuldade de conseguir fazer essa demonstração para o perito. Então, é aí que entra, né, o setor médico. O escritório hoje possui parceiros que nos auxiliam a, de fato, demonstrar isso da melhor forma. Muitas vezes a gente solicita, né, que a pessoa realize um laudo junto com esses parceiros, onde ele vai discriminar ponto a ponto do histórico, vai
colocar o que tem que ser colocado exatamente com os termos que o juiz quer ver, que nem tu comentaste antes. Nem sempre juntar um monte de documentos, juntar um prontuário de 300 páginas vai ser o ideal, né? Quando um juiz se depara com uma documentação tão extensa e difícil de analisar, o que ele faz? Ele já encaminha para o perito, né? Porque ele não é médico para conseguir fazer esse trabalho. Então, por mais que a gente, às vezes, coloque todo um prontuário, é muito importante que tenha algum outro documento que chancele isso, que, de alguma maneira, torne mais objetivo e claro o diagnóstico dessa pessoa. Então, dentro do manual de perícia, a gente tem o conceito da reversibilidade dinâmica, que é exatamente um conceito médico que vai de encontro com a súmula. Então, esse conceito da reversibilidade dinâmica, ele diz, deve ser avaliado com relação ao grau da doença, como que a pessoa está após a realização do tratamento. E como existe esse conceito, inclusive expresso, fica muito difícil de fazer essa diferenciação e é aí que, de novo, entra a nossa expertise de fazer os quesitos corretamente, de demonstrar isso para o perito, às vezes de entrar em contato para o perito e realmente não se dobrar quando vem um laudo equivocado, solicitar uma nova perícia, impugnar esse laudo quantas vezes for necessário, buscar uma assistência médica privada, porque a gente sabe que isso aí pode ser um final injusto para uma pessoa que, na verdade, teria esse direito. E também queria só aproveitar para dizer que, exatamente por esse motivo, que a gente vê tantos casos no administrativo de pessoas que vêm buscar o benefício com uma cardiopatia em que esse benefício ele é negado. E ali, então, a margem, né, uma vez que se trata de uma súmula judicial, quando a gente traz isso para o administrativo, fica mais difícil ainda de ter um resultado positivo, infelizmente. Não, perfeito. E é daí que surge a negativa, muitas vezes, do médico, né, Arthur? Que diz que, olha, eu realizei o procedimento, não consigo mais dar um laudo dizendo que o senhor ou a senhora ainda possui uma cardiopatia grave, né? Mas, na verdade, o papel do escritório, aqui do nosso escritório, do advogado especializado nesse serviço de isenção do imposto de renda, é demonstrar que, de fato, em algum momento aquela cardiopatia foi grave. E aí, então, se em algum momento foi grave, se em algum momento teve falta de ar, se em algum momento teve, né, bateu os requisitos, o checklist ali da análise da cardiopatia grave ou não, né, da configuração da cardiopatia grave, se em algum momento aquilo ocorreu, é possível, né, gerar prova naquele sentido e a partir dali conseguir a isenção que vai ser vitalícia. Então a súmula ela demonstra o quê? Que a isenção é vitalícia, independente do que acontecer daqui para frente, se curar a doença, se a doença, os sintomas forem revertidos, a sua isenção será mantida. Então é isso que a súmula também nos dá. Não só que aquele que tem a doença curada pode conseguir, como ele irá ter isso pelo resto da vida. Né? E isso é extraído da legislação, né, Arthur? Não foi uma coisa que o juiz criou. A lei não coloca prazo de validade. A lei não cria esses requisitos. Por conta disso, o magistrado lá do STJ foi apenas interpretar a lei e retirou esse entendimento da legislação. E a partir dali existe uma sinalização de que o STJ decide assim, esse é o entendimento do STJ. Bom, perfeito. Então, falamos aqui que o importante nessa questão do diagnóstico é o histórico de fato, né? Então, se a pessoa teve a doença ou se ela, em algum momento, teve sintomas daquela patologia, né, para conseguir esse benefício. Então, aqui a gente já vai, né, demonstrando o óbvio aqui do que vamos dizer agora, mas o último diagnóstico que a gente trouxe, que também é bem comum aparecer aqui no escritório, é a questão do HIV. Então, o paciente soropositivo que trata a doença, e hoje nós temos situações aqui de pessoas que tratam a doença, reduzem a carga viral, né, num nível assintomático, não transmitem mais a doença, essa pessoa ainda consegue o benefício, mesmo não transmitindo mais, estando nessa situação que é quase equiparada a uma cura, ela consegue essa isenção? Arthur, tecendo comentário aí de novo também, mais do mesmo, digamos assim, né? Perfeito, Cássio. Assim, o HIV é outro caso emblemático que também repercutiu bastante dentro dos tribunais, porque ele escancara, né, como seria ilógico o legislador condicionar o usufruir desse benefício a um tratamento mal sucedido ou a não realização de um tratamento. Então, é um interesse não só do paciente, como também um interesse público, né? Inclusive, quem não faz tratamento e segue de alguma maneira ou de outra
disseminando a doença, isso até existe um tipo penal específico, né? Então é interesse público a pessoa realizar Uhum. o tratamento. E a gente sabe que hoje, com a medicação apropriada, é possível ter uma vida totalmente normal, né? E como tu disse, a carga viral, inclusive, ela fica indetectável. Então, a gente tem pessoas que buscaram o escritório, que em algum momento foram diagnósticas, fizeram o tratamento de maneira correta e de maneira desde cedo e acabaram realmente ali tendo só um indicativo e depois, ao longo de todos os demais anos, Uhum. sem ter nenhum sinal, sem ter nenhum resquício da doença, não apresentam sintomas, vivem uma vida normal. Então, o caso do HIV, ele, de novo, escancara essa situação, e também já foi tema, e só faz, né, coro ao que está na súmula de que a pessoa tem todo o direito de realizar o tratamento. A gente sabe que existem muitos custos ocultos, então, por mais que a pessoa que teve um diagnóstico como esse, assim como os outros, por mais que essa pessoa esteja hoje sem apresentar sintomas assim mais graves, essa pessoa tem uma série de gastos, né? Desde psicólogo, às vezes nutricionista, às vezes tem uma necessidade específica de fisioterapia, atividade física. A gente sabe até mesmo que uma coisa que não pode ser feita, mas que acontece, os planos de saúde, quando sabem que a pessoa tem esse tipo de diagnóstico, eles repassam um aumento, né, abusivo do Uhum. valor do plano, ou até negam a contratação do plano. Então, esses tipos de custos ocultos, né, eles também demonstram a importância da gente ter dentro da legislação algo, né, que permite que essas pessoas tenham mais dignidade, que essas pessoas tenham condições de seguir fazendo tratamento. Não, com certeza, com certeza. Eu acho que a legislação ela tem uma finalidade que ela é muito importante para essas pessoas que passam, né, por essa situação, né, de saúde e isso acaba sendo importante, inclusive essa manutenção, né? Então o legislador foi muito feliz nesse sentido de não colocar um prazo de validade, né, de garantir essa isenção de maneira vitalícia, porque a gente sabe que são custos aí que surgem e saúde cada vez mais fica cara, né? Então, o objetivo é que, de fato, e não só a saúde fica cara conforme a idade avança, como também o desconto de imposto de renda fica maior, né? Então, ele é proporcionalmente, né? Então, ele tem essa finalidade que acaba sendo bem interessante, bem bonita, digamos assim, né? Que é, de fato, desonerar o imposto de renda para a pessoa poder reverter isso em qualidade de vida, em qualidade de saúde, etc., né? Conforto, digamos assim. Bom, Arthur, acho que a live fica por aqui, né? A gente bateu os pontos que nós queríamos, que é essa questão, que é uma dúvida que surge bastante, que é essa questão da doença curada, e não só do nosso cliente, mas também de médicos, a gente vê vários profissionais muito bem gabaritados nas suas áreas, que também desconhecem essa súmula e esses requisitos, né? E acabam tendo aí juízos equivocados da legislação desse direito, né? Então é importante a gente também estar veiculando essa live, tem um teor também especial nesse sentido, né? Quem participou, comenta aqui se ficou com mais alguma dúvida, a gente pode estar utilizando essa sua dúvida para um tema de uma outra live, né? A gente está aqui toda semana produzindo esse conteúdo para ter essa troca aqui ao vivo, né? Uma troca orgânica, é legal a gente parar um pouco do nosso momento aqui do escritório para ter essa troca com os nossos seguidores. Comentem, curtam, compartilhem esse vídeo, sigam a gente, que isso ajuda bastante também o nosso perfil aí, criar uma relevância e entregar mais esse conteúdo para outras pessoas. O nosso objetivo aqui é, de fato, atingir o maior número de pessoas com esse benefício, que ainda assim, em 2024, é muito desconhecido. Nós estamos aqui 36 anos de legislação e muita gente ainda desconhece, né? A gente ainda atende pessoas que têm diagnóstico há 30 anos e estão aí com 25 anos desse direito perdido. E aí, quem quer entender um pouquinho mais sobre quais são os benefícios, como, né, os efeitos dessa legislação, acompanhe aqui o nosso perfil, a gente tem bastante conteúdo sobre isso. Nos vemos também no nosso perfil ali e nas nossas lives que são semanais, né, Arthur? Um recado final aí para a turma. Só agradecer, então, Cássio, a parceria, agradecer a todo mundo que está presente, agradecer também a equipe do escritório que está sempre nos auxiliando, seja na pauta, seja também incentivando que a gente siga sempre tentando informar, tentando trazer isso para todo mundo, tirando dúvidas, né? E nos colocar à disposição. Nosso contato ele está na bio também, quem quiser nos chamar para tirar, eventualmente, conversar sobre o seu caso, perguntar a respeito de alguma documentação, o que pode fazer, a gente está sempre à disposição. Perfeito. Quem chegou agora,
a live fica gravada, então só consultar lá com calma, ouvir 2, 3 vezes. E se tiver alguma dúvida, me chamar aqui que vai ser um prazer ajudar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Thaís. Muito bom. Parabéns pela live. Até a próxima, pessoal.